E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje, com testemunho de fé de alguém que você vai ficar apaixonado por esse testemunho, por todo o conhecimento que vai ser liberado. Já tinha algum tempo que a gente estava programando para ele estar aqui, finalmente. Graças a Deus, a gente conseguiu, e daqui a pouco eu vou revelar para vocês quem é que tá aqui comigo hoje no Espiritualmente Podcast, Testemunho de Fé. Fica por aqui, agora vem aqui embaixo, aperta o botãozinho vermelho, inscrever-se e se inscreva aqui nesse canal. Vai aparecer um sininho do lado, clica para você ser notificada para toda nova estreia e você ficar por dentro em primeira mão de tudo que acontece aqui no Espiritualmente Podcast, tá certo? Agora eu quero falar sobre a nossa marca missionária. Quero falar sobre a Emaús. A Emaús, que é mais do que apenas uma marca de camiseta, mas é um cumprimento de um chamado divino, porque a cada camiseta que você veste, você carrega a mensagem do reino de Deus. E a cada camiseta que você adquire, você também investe na obra missionária, porque 30% de toda a renda da Emaús vai para obras missionárias no Brasil e no mundo. E aqui no Espiritualmente Podcast você tem um cupom de desconto, que é o Espiritualmente 12, onde você tem 12% de desconto para você adquirir a sua camiseta. Mais de 300 modelos de camisetas diferentes. Pegue lá a sua camiseta, entre no site. Quando você for adquirir, é só colocar o cupom Espiritualmente 12 e você tem 12% de desconto. Agora, vamos para o nosso convidado de hoje. Deixa eu apresentá-lo para vocês. Júlio Vertulo é casado com Érica Vertulo, pai do Luiz e da Mariana, também da Ana Júlia, pastor da Igreja Cristã Mundial, escritor, diretor do Instituto Siloé. Hoje faz mentorias e ministra cursos sobre liderança, além de preparar pregadores para cumprir o ID do Senhor. Seja muito bem-vindo, pastor Júlio. Obrigado, alegria estar aqui hoje para a gente compartilhar um pouco. Adiamos um pouco o nosso encontro, mas deu certo, estamos aqui. Vamos lá edificar a turma e compartilhar. Pastorzão, seja muito bem-vindo mais uma vez. Alegria. Que bom ter o senhor aqui com a gente. Agora, o que nós aqui do Espiritualmente queremos saber é: quem é o pastor Júlio? Da onde ele vem? Ele é um fenômeno nas redes sociais. Lá a gente já tem visto ele passando por várias igrejas, vários eventos. Mas vamos entender um pouquinho da trajetória de vida desse homem de Deus? Eu sou alguém que se pôs disponível. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente se disponibiliza, se entregar. Acho que essa é a parte. Muitas vezes a gente está pensando quem a gente é, naquilo que a gente pode contribuir. Tem muita gente capaz e habilidosa, mas eu acho que Deus encontrou em mim alguém disponível. Sempre foi essa a minha proposta. Bom, eu não nasci num lar evangélico. Meus pais se converteram ali no finalzinho da minha infância, início da minha pré-adolescência. Então, meus pais tiveram uma experiência bem interessante com Jesus há quase 40 anos atrás. Então, tempo. Foram tocados por Deus. Minha mãe estava num quadro que a gente hoje entende. Na época não tinha acesso a diagnóstico, mas tinha um quadro de depressão muito profundo, né? E naquele momento não se tinha cultura, conhecimento, de acesso a diagnóstico, né? Estamos falando aí início dos anos 80. Mas minha mãe, naquele momento, tem um encontro com Jesus. Abre seu coração, é transformada. Meu pai vivia no espiritismo, né? Então a gente tinha uma família meio católica, espírita, meio misturado ali assim. Mas minha mãe foi uma mulher muito sábia nos primeiros anos da sua fé. Meu pai vem também para o evangelho de uma maneira muito sobrenatural. Ele tenta suicídio. Deus intervém. Naquele dia, minha mãe, pela primeira vez, abre a boca com sabedoria. Minha mãe ganhou meu pai calada, até o momento em que Deus abriu a ela a porta. E pela primeira vez um pastor entra na minha casa. Eu tinha ali por volta de 8 anos de idade, 7, 8 anos. E um pastor entra na minha casa pela primeira vez. E aí tudo se transforma. Meu pai entrega a vida a Jesus,
A gente passa a ir para a igreja e eu tenho a minha pré-adolescência, adolescência dentro da igreja. Uau, então tem toda uma história envolvida ali com a família, né? Porque a família passando por vários desafios psicológicos, né? Por conta de depressão. Era um momento, minha mãe vai afundando naquela depressão. Ela tinha uma tia e uma prima que frequentavam a igreja. A gente falando dos anos 80, o evangelho era muito pequeno no Brasil nesse momento, muito escondido, né? Havia muito preconceito, né? Ser crente, havia muitos rótulos, era descolado da sociedade demais. Então minha mãe começa a ir para a igreja naquele momento, meu pai continuou no centro, meu pai continuou no espiritismo, né? Minha mãe foi muito sábia nesse sentido de não confrontar, mas com seu testemunho, como a palavra diz, né? Calada, no seu silêncio, no seu bom procedimento. Então, por exemplo, meu pai tinha um altar em casa. Minha mãe crente, o altar do meu pai nunca ficou empoeirado. Sempre limpo, sempre organizado, como uma boa esposa. Meu pai vinha, chegava do trabalho... Ela limpava, organizava. E cuidou daquilo. Meu pai chegava do trabalho na sexta-feira, que é quando ele ia para os trabalhos do centro, vamos assim dizer. A roupa branca e as guias que ele usava estavam ali, passadas, limpas, impecáveis, assim, né? Será que eu posso usar a palavra impecável? Ok, impecáveis, arrumado, esperando ele. Isso foi, até teve um episódio muito curioso. Por exemplo, quando minha mãe... A gente havia saído de casa uma noite, tinha ninguém em casa. Quando voltamos, o altar do meu pai estava moído, caído no chão, quebrado. A semelhança do templo de Dagon, para quem lembra do texto. E aí, poxa, o que aconteceu aqui? Inexplicável, não tinha ninguém em casa. Não pode dizer que foi um menino, não pode dizer que foi minha mãe. Ah, depois eu monto. Nunca mais montou. Uau! Era um processo começando, sabe? Era um processo iniciando. Depois ele tenta mais uma situação né, para ele fazer um trabalho muito grande e tal, né, naqueles tempos dele, e de repente não dá mais certo. Só que ele começa a se interessar pela Bíblia. Por causa do testemunho dela. Começa a se interessar. Então era muito comum o seguinte, estava lá sentado na sala, de repente ele passava a mão num livro da igreja, numa Bíblia, começava a folhear, de repente via que vinha alguém, sabe? Disfarçava, saía, mas isso foi começando a acontecer, até que chegou um ponto em que ele rompe, né? Fala, eu vou abandonar isso, vou voltar a ser católico. Então, meio deixa de lado, numa iniciativa que ele teve, eu queria começar a ler a Bíblia aqui no centro. Olha só. E as pessoas não concordam com ele de fazer a leitura bíblica. Ele fala, você não quer fazer a leitura bíblica? Então tá fechado o centro. Acontece, não tem mais nada aqui. Vai cada um embora para sua casa. O prédio era dele. Pensou todo mundo e ficou. E aí ele volta para a igreja católica, mas ainda as angústias da vida vão tomando conta dele. Meu pai vivia para o trabalho, começa a se perder na sua própria mente, coração. Sai um dia para se matar de casa. E... nessa hora, a gente tem que lembrar que é um mundo que não tinha um celular, a comunicação era muito limitada. Você tinha 3 ou 4 números de telefone que você podia ligar. Então era o telefone da minha casa, o telefone da minha tia, o telefone da minha avó, o telefone da oficina do meu pai. Era essa. Meu pai tinha uma usinagem em Suzano na época. Então, saiu de casa para trabalhar, um cara que por mais de 40 anos nunca perdeu um dia de serviço, nunca tirou um dia de folga, nunca saiu de férias. E aí, de repente, não chega no trabalho. Liga para um, para outro. Onde está Valdir? Ninguém sabe. Vai passando a manhã, no meio da manhã, meu pai volta para casa com a seguinte experiência. Né? A gente vai saber isso depois. Ele saiu para dar cabo da própria vida, mira o carro numa pilastra de um pontilhão e diz, ali eu me acabo. Quando ele acelera o carro na direção daquilo, aparece eu e meus 2 irmãos, à época, pequenos, uma escadinha, gente. E ele desvia o carro. Ele mira de novo numa situação, numa curva, num barranco, e diz, ali eu me acabo, ele acelera o carro, quando ele vai naquela direção, aparece de novo, novamente, meus 2 irmãos e eu, e ele desvia o carro.
Aí ele para, começa a chorar muito e ele ouve uma voz. Eu quero que você cuide desses meninos para mim. Ele volta para casa. Quando volta para casa no meio da manhã, chorando, perdido, pela primeira vez minha mãe abre a boca. Assim, de forma mais efetiva, né? Vamos assim dizer. E diz assim, você quer que eu chame o pastor, Valdir? Meu pai naquela hora responde assim, me chama pastor pra quê? O que ele vai resolver na minha vida? Mais uma vez, com muita sabedoria, minha mãe diz assim, um homem, um amigo. Minha mãe não espiritualizou, não, sabe? Não tentou florear. Uma pessoa para te ouvir. Você não tem ninguém para te ouvir. Ele meio durão, aquele jeitão, que venha, né? E eu lembro exatamente da cena, isso ficou na minha cabeça. O pastor entra pela porta da minha casa, eu tô na sala, meus pais, aquela situação tanto constrangedora, meus 2 irmãos menores, o Valdir e o Otávio, e o pastor pede para mim, leva seus irmãos lá pro quintal. Eu levo meus irmãos pro quintal, fico com eles lá por um período, meus pais ficam com o pastor na sala. Quando eu volto ali, depois da conversa deles, literalmente meu pai era uma outra pessoa. O rosto, a feição, a expressão, o olhar era de uma outra pessoa. Naquele encontro com o pastor. Teve um encontro com Deus. Isso muda a vida de um menino. Ninguém tira da minha cabeça a importância de um pastor na vida de uma ovelha. Eu vejo hoje que existe uma necessidade muito grande das pessoas pedirem ajuda. Elas têm esse preconceito. Por exemplo, eu atuando como terapeuta, na época que eu estudei psicologia e eu estava dentro da faculdade, eu via muitas pessoas que buscaram a psicologia com o objetivo de buscar ajuda. De resolver seus problemas. Eu percebo isso. Eu me lembro claramente o professor falando assim, olha, pessoal, se vocês vieram aqui para vocês fazer terapia, vocês estão no lugar errado, porque aqui é para vocês se tornarem terapeutas, para vocês se tornarem profissionais, né, da saúde mental. E se vocês quiserem isso, vocês têm que buscar terapeuta. E aí eu me lembro que eu conversava com os colegas e eles falavam, não, mas como assim, né? A gente ia... Dentre eles mesmo já existia aquele preconceito de, não, eu estou louco. E buscar ajuda terapêutica é pra gente doente. Pastor, não, buscar ajuda de pastor, isso aí é pra quem tá endemoniado, é pra quem tá com um problema espiritual, é pra quem tá fraco. Só que a gente sabe que não é bem assim. A gente vai entrar, inclusive, daqui a pouco, falando um pouco mais de liderança, com você que hoje atua nessa área diretamente com as pessoas, ajudando aí no processo de formação de líderes. Mas o quanto que você acredita que foi essencial a sua mãe, junto do seu pai, buscar esse auxílio, essa ajuda? As raízes do orgulho, elas são o maior bloqueio que a gente tem. Na verdade, a gente precisa voltar à nossa humanidade, né? Eu gosto de fazer uma... se a gente for pensar um pouquinho na palavra, né? Humus, que é terra. Humano, porque veio do humus. Humildade, porque lembra que a gente é barro, pó, terra. Pó. Então, o processo da humildade leva a gente de novo para a humanidade. É a evolução da humanidade, num certo sentido, eu coloco todas as aspas nessa evolução, que vai nos afastando da nossa origem simples, do barro. E é esse orgulho que impede a gente esse retorno. É esse orgulho que impede a gente. Todas as vezes que a gente quebrou ou quebra o orgulho, acabou. O acesso para retornar para Deus está aberto. Como foi a família do Júlio e como foi o Júlio a partir daquele momento que aquele pastor entrou lá? Tudo muda. Tudo muda completamente. Não se torna perfeito. De já afirmar aqui antes que alguém pense o contrário. Talvez você tenha nos conhecido e visto alguma coisa, né, no período, mas tudo, absolutamente tudo muda. A relação dos meus pais muda. O nosso estilo de vida muda. A casa onde a gente mora muda, fisicamente até. A nossa maneira de viver muda. Tudo sofre um processo de mudança. Tudo sofre um processo de transformação. Relação dos meus pais, a nossa criação, a nossa programação de domingo,
o lugar que moramos, a maneira como vivemos, tudo passa por um processo de transformação. Exato. Tudo muda. Nada mais fica igual. A partir daí a gente tem os desafios que toda família tem, suas lutas, né? Mas a gente tem uma fé que acaba mudando. Eu cresço naquele ambiente, descubro a Bíblia, descubro a crença, descubro Deus. Entro na minha adolescência e eu falo que essa pré-adolescência, o início da adolescência ali, para mim, foi muito importante para formar a minha estrutura bíblica, minha maneira de compreensão das Escrituras. Criou em mim esse fundamento. Eu falo que eu fiz seminário, eu fiz cursos, eu estudei com grandes professores, eu li muitos livros, mas a base que eu recebo naquele momento da pré-adolescência e da adolescência, ela é o que constrói muito da estrutura bíblica e teológica que eu tenho hoje. Eu vivo os conflitos da adolescência normal, de questionar a fé, de questionar a igreja, de questionar pastores, a rebeldia da adolescência, né, que é natural, né, do questionamento. Eu vivo esse ambiente, né? A gente, como eu volto a falar, os tempos eram outros, talvez a gente não tinha o suporte que hoje eu vejo, por exemplo, numa comunidade como a nossa para o adolescente, eu não tive na época, então hoje a gente faz questão de ter uma estrutura. Acho que a adolescência é um ponto muito importante que a igreja devia prestar atenção. Porque se a gente olhar de maneira geral para os ministérios, né, saindo um pouco do meu testemunho e olhando um pouco mas pode, vamos lá? Vamos trocar. Se a gente olhar um pouquinho para os ministérios hoje, você tem um bom trabalho da escola bíblica infantil. Então você tem um bom trabalho na medida das possibilidades das igrejas, elas fazem um bom trabalho por infantil da igreja. Você tem um trabalho de jovens atuante em boa parte das igrejas, mas você tem um buraco aqui no meio chamado adolescência. O adolescente, ele não é a criança que você leva pela mão e ele não é o jovem que caminha sozinho para a igreja. Ele é um misto. Ele não tem autonomia e ao mesmo tempo tem. Ele ora para algumas coisas ainda é criança, para outras já começa a abordar. Então, a gente percebeu, lá na igreja a gente percebeu isso. Os adolescentes eram uma chave de mudança. A gente começou a investir nisso. Então eu senti essa falta lá atrás, de uma ação e uma atenção especial para a adolescência. Eu costumo dizer, você tem uma bebezinha de 8 meses. 8 meses. Bela. A Bela. Beijo do papai. 8 meses. É maravilhoso. Eu já passei 2 da adolescência e tô com uma atravessando a adolescência. Tá, já tirou a carteira de motorista. Já casei, já sabe pilotar. Já tenho um filho casado. Turma. Olha aí. Já tenho um filho casado. Tô com uma filha morando fora agora. E tô em casa só com a Mariana nesse momento. Mas olha só. Eu costumo dizer o seguinte: nenhum seminário, nenhum livro, nenhum treinamento vai te ensinar a orar como um filho adolescente. O filho adolescente te ensina a orar. O mundo assedia de tal maneira, eles são tão assediados na escola, nas redes sociais, nas telas que eles acessam todos os dias, nos programas que eles assistem, nas séries que são produzidas para eles são extremamente assediados. E a gente, muitas vezes, como igreja, não tem uma resposta específica para eles. Eu senti falta disso lá atrás. Hoje eu tento, de alguma maneira, compensar isso, aplicando à nossa comunidade um trabalho específico para adolescentes. Então, naquele momento, vivi questionamentos, vivi tudo como, né, a natureza daquele momento da vida. Mas logo passou. Ali com os meus 18 anos eu já sabia que eu queria, 18 para 19, já comecei a me inclinar para as coisas de Deus, o desejo de estar nas coisas de Deus. E aí, com 19 anos, eu começo minha jornada como pregador. Então foi nessa idade de 18, 19 anos que você descobriu o seu propósito? Meu chamado. Foi Exatamente. aí que você descobriu o seu chamado. Eu entendi. Eu comecei a me inclinar, aquilo começou a me atrair, porque o chamado tem muito disso. O que te atrai? O que te indigna? O que te provoca? Às vezes as pessoas estão procurando propósito onde não tem, né? O que mexe com você? O que chama a sua atenção quando você está na rua, quando você assiste algo? Você tem que começar a procurar por aí, né? E eu comecei a me inclinar cada vez mais para as coisas de Deus, me interessar para as coisas da igreja, para o ministério.
Até que eu tenho uma visão que traz a confirmação. Tem uma visão noturna que Deus me visita de noite, bem ao estilo um Samuelzinho, e mostra para mim. Eu acordo, na manhã seguinte eu acordo e falo: eu vou ser pastor, você é um pregador. Da noite pro dia. Havia um interesse já acontecendo, né? Vamos dizer assim, já havia uma inclinação, mas a certeza vem numa visitação de Deus uma noite. Tive um sonho, uma visão, e acordo de manhã eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer. E quando você descobre que você teria que ser pastor, que você seria pastor, né? Que esse seria o seu chamado através dessa visão, foi a partir daí já que você começa a entender que você iria cuidar de líderes, preparar líderes, e que você teria esse chamado para cuidar de lideranças, ou ainda não? Eu falo isso com muito cuidado para não parecer leviano no meu comentário. Hoje, quando as pessoas me abordam e perguntam: e você imaginava tudo isso? Né? E a minha resposta, com muita humildade e simplicidade, é: eu já sabia. Eu tinha tudo que eu estou vivendo hoje, eu já tinha essa convicção desde o início. Eu entendi. Tudo que eu vivo hoje, eu entendi ali. Naquele dia. Naquele dia. Na minha mente já estava tudo muito claro. Oh. Então, eu costumo usar a expressão, bem naquele período, quando tudo foi se confirmando, eu tive uma outra experiência com Deus, uma outra visão, que eu uso hoje: eu vi o fim. Então ninguém pode me roubar essa certeza, porque eu já vi. Se alguém fala: você tem certeza, cara, que isso vai dar certo? Eu já vi pronto. Você entende? E essa convicção do que eu vi me sustenta ao longo desses quase 25 anos. Qual a importância de uma visão para uma pessoa conseguir cumprir o seu propósito, o seu chamado? A visão, ela vai criar algumas coisas: direção, preparação. Porque assim, se eu tiver uma visão com Minas, eu vou para um lado. Se eu tiver uma visão com o Rio Grande do Sul, eu vou para outro lado. Direção. Se eu tiver uma visão com o Nordeste, ou se eu tiver uma visão com a Serra Catarinense, a minha preparação vai ser outra. Para um eu vou levar a camiseta, para o outro eu vou levar um agasalho mais pesado. Ou seja, se você tem visão, você tem direção. Se você tem visão, você tem preparação. Se você tem visão, você tem convicções. Ou seja, quando alguém tentar me desviar do meu propósito ou me fazer propostas, você se torna seletivo. Combina com a minha visão ou não? O homem que tem uma visão, ele se torna seletivo. Dizer não fica mais fácil. Se você me fizesse um convite para alguma coisa que não tinha a ver com o meu propósito, eu ia dizer não com muita facilidade. Eu não ia ter crise para dizer não. Dizer não é uma arte para manter o foco. Então, muitas vezes, quando você tem a visão clara, isso vai te ajudar a se preparar, escolher, rejeitar. Algumas coisas eu aceito, outras eu rejeito, tudo em nome da visão que eu tive. Isso combina com o meu propósito? Ter uma visão, eu iria um pouco além. Não apenas ter uma visão, mas compartilhar uma visão. A maioria das pessoas precisa aprender a compartilhar suas visões. Acho que visão as pessoas até acabam tendo. Elas não compartilham. Uma visão compartilhada tem mais chance de ter sucesso. A maioria de nós quer guardar a visão só para si. Eu acho que também tem o fato de muitas vezes ser ensinado de forma um pouco limitada para as pessoas, né? Por exemplo, a história de José lá de... eu sabia que você ia tocar nisso. Quando você iniciou. Eu tenho minhas discordâncias com essa. Não conte para ninguém a sua visão. Então. Porque o pessoal usa, né? Não, olha, tá vendo? Você não pode compartilhar com o que ninguém pessoas, sabe, ninguém estraga. Essas crenças. As frases de caminhão. Essas coisas, né? Muitas vezes as pessoas acabam ficando com medo de compartilhar, né? E eu tenho uma perspectiva aí acerca disso que, na verdade, não é sobre a gente não compartilhar,
mas é sobre a gente não compartilhar com quem não sonha com a gente. Exatamente. Ponto. De José, se ele não compartilhasse com os irmãos, o que teria acontecido? O gatilho para mandar ele embora foi o compartilhar do sonho. Exato, para cumprir o propósito. Era necessário o caráter dele ser forjado para que ele assumisse o que ele assumiu. Então, Romanos 8:28 ali, total, né? Total. Tudo coopera, tudo cooperou pro bem. Eu gosto de usar, quando a gente fala sobre visão, em Atos capítulo 16, quando Paulo tem a visão do varão macedônico, né? Atravessa a Macedônia e nos ajuda. É muito interessante a maneira como Lucas descreve o texto. Se a gente olhar para o texto com um pouco de atenção, a visão está no singular. E Paulo teve de noite uma visão de um varão macedônico que se apresentava a ele e dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. A única situação que está no singular é ter a visão. A partir dali, tudo é no plural. Entendemos na manhã seguinte. Então, Paulo teve a visão de noite, mas o entendimento da visão foi no coletivo de manhã. Entendemos na manhã seguinte que Deus nos estava chamando. Paulo teve a visão, mas o chamado era para o coletivo. A decisão foi do coletivo. Ele teve que compartilhar. Embarcamos, compreendemos. Tudo a partir dali entra no plural. Quando você tem alguém para compartilhar a sua visão, você vai ter algumas coisas importantes. Primeiro, você vai ter concordância. A concordância gera poder no mundo espiritual. Todo mundo que tem alguma coisa, que dois concordam é potencializado. Um derruba 1000, dois derruba 5000. O que acontece? A gente foi potencializado. Ou seja, você tem concordância, você tem complemento, porque quando eu compartilho com você uma visão, eu tenho a concordância, porque você concorda comigo, espiritualmente é poderoso. Eu tenho complemento, porque o que eu não sei, você sabe. O que eu não tenho, você tem. Você complementa a minha visão. Eu tenho os pontos cegos, porque a minha visão, eu tenho a cobertura dos meus pontos cegos. A partir do momento que eu compartilho uma visão com você, eu tenho você ao meu lado que vê meus pontos cegos. Eu tenho proteção. Eu tenho alguém que vai me lembrar dos padrões do dia, porque a gente tem dia que tá mal. Tem dia que a tristeza vem. E aí o Douglas vai chegar para mim e falou: ô Júlio, mas é a visão que você compartilhou comigo? Opa, alguém tá me lembrando da minha visão. Alguém tá sendo uma rede de segurança para mim. Então, a importância de se ter uma visão, e eu acrescento a importância de ter uma visão compartilhada, ter uma visão porque outras pessoas acreditam, investem. Bem, o exemplo de Jesus. Compartilhou a visão, levantou 12 e olha onde a gente chegou. Exatamente. Então, eu vejo hoje que aquilo que você, pastor Júlio, vive hoje foi uma visão que Deus te deu. E como foi que você entendeu que você deveria começar essa comunidade que você começou hoje através dessa visão? Vamos lá. Eu recebo essa visão, eu tenho ali 18, 19 anos, começo a pregar. A partir dali eu entro num processo de amadurecimento, treinamento, mentoria. Me associei a uma igreja próxima da minha cidade, que me deu condição de fazer um seminário, que para mim era interessante, e me deu treinamento espiritual. Caminhei ali um período, eu tinha um mentor, um pastor, que a gente caminhou por 3 anos e meio, juntos. E isso foi muito saudável para mim, nesse período. O que acontece é que eu tenho, infelizmente, nas coisas que acontecem nos ministérios e tal, a gente tem uma ruptura desse processo de mentoria, né? E eu, de repente, me vejo sozinho, né? Meu pastor deixa o ministério por algumas circunstâncias pessoais e eu fico meio que órfão no meu processo de mentoria. Era um pastor fantástico, o cara me ensinou muito, mas deixa o ministério e eu fico ali. E agora, o que eu faço? Então, eu sou ordenado pastor com 21 anos. Isso, a mesma idade que eu. Isso vai acontecer, eu tenho... Então, dos 21 aos 24, né, eu tenho 3 anos e meio de uma mentoria que me abençoa muito. E aí, quando chega nesse período aí, o final dos 24 para 25 anos, eu me vejo sozinho. E aí, tem que fazer algumas escolhas. E aí, eu vou para casa da minha mãe. Eu já era casado, já tinha o Luiz nessa época. Eu vou para casa da minha mãe e começo uma reunião na garagem dela,
com meia dúzia de cadeiras emprestadas. Então é mais ou menos assim, eu vou tentar descrever para as pessoas entenderem. No domingo, eu era pastor de uma linda catedral de vidro com centenas de pessoas se reunindo. Na terça-feira, eu estou começando uma pequena reunião familiar, caseira, com meia dúzia de cadeiras emprestadas. Mais ou menos isso. E assim começa. E lá nasce, no dia 14 de maio de 2002, a Igreja Cristã Mundial, que é a igreja que eu sou pastor hoje. Hoje há quanto tempo ela existe? 20 anos. 20 anos. Tudo começa numa garagem, tá vendo? Não é só A Apple começou numa Bill garagem. Gates, não é só Steven Jobs, A tem o Cristã Júlio Mundial também. a Amazon começa numa garagem. Tudo que é grande começa numa garagem. Tem um bom histórico. Muito bom. E aí, como foi, então, esse processo, né? Porque hoje a gente vê a Cristã Mundial, né? Num lugar grande, bonito, toda uma estrutura, mas não foi sempre assim. Não. Tudo tem o seu começo, né? É importante o seguinte, pense grande, comece pequeno, mas comece agora. Uhum. Então essa é uma regrinha aí que eu procuro guardar. A gente começa, de fato, pequeno, na garagem. Nosso primeiro culto, o púlpito ficava assim, o que a gente chamaria de púlpito, né? O suporte que eu tinha para colocar a Bíblia ficou debaixo do sereno. A primeira Bíblia ficou enrugada de tomar sereno, que era o que tinha, e era como a gente fazia. Então a gente começa com essa limitação, mas com muita disposição. Então imagina que o líder da igreja, o mais velho, tem 25 anos, né? Dali para baixo é só garotada, irmão. É só garotada. Tanto é que a gente fica conhecido no começo como a igreja dos meninos. A gente é uma igreja de meninos. Mas com muita disposição. Muita vontade de aprender. Mas a visão do futuro, voltando um pouquinho no que a gente está falando, guarda a gente. Saber para a gente está indo. Saber que a gente quer, guardando nossa identidade. Então a gente começa pequeno, mas com um sonho já grande. Sabendo para onde a gente iria. Construindo um pensamento e uma ideia de uma igreja que tinha uma visão e um desejo, um propósito. A gente não está aqui à toa, não é só um culto, não é só uma reunião, é um propósito sendo construído. E o que a gente encontra naquele momento é gente disposta a abraçar a visão. Você precisa incluir pessoas na sua visão. Não vai ficar sozinho. Como foi esse processo de você conseguir levar as pessoas a compreenderem a visão? Foi desafiador? Foi tranquilo? Foi fácil? Quais foram as principais maneiras que você... Você precisa encarnar a visão. Acho que todo líder, ele primeiro encarna a visão, né? Ele encarna, ela é encarnada. Se a gente for olhar, tem uma expressão, em inglês daria 5 M's, tá? Mas em português não vai sair, ó. O homem, esse seria man, né? O homem, um movimento, um ministério, uma máquina, um museu. Esse processo é um processo ministerial, se a gente estudar. Tudo começa com um homem. Pode pensar nos grandes ministérios. Tem um homem. Quem é o homem? Esse homem cria um movimento em torno dele. Pode pensar. Pega qualquer grande igreja, qualquer ministério de sucesso. Você faz o trajeto. Um homem surge, no entorno dele ele cria um movimento. Logo, esse movimento se organiza num ministério. É a partir daí que as coisas se complicam. Porque a tendência do ministério, se você não vigiar, é ele se tornar uma máquina. E aí, meu amigo, o funcionamento mantém as coisas acontecendo. Só que o destino de toda máquina é um museu. É por isso que a gente vê a ascensão, o platô e a queda de ministérios. Pode procurar na eclesiologia toda, na história da igreja, você sempre vai encontrar isso. Na história dos avivamentos, pega o avivamento, pega o movimento, você vai ter sempre isso. Um homem começa a criar
Um homem está sendo usado, em torno dele gera-se um movimento, de repente eu tenho gente aqui à minha volta, eu preciso organizar um ministério, logo o ministério vai perdendo aquela essência, se torna uma máquina, e hoje existem ministérios que são verdadeiras máquinas. É o funcionamento. É grande e é forte, mas aquilo funciona, simplesmente funciona, porque a máquina está organizada, mas a máquina em algum momento vai se tornar um museu. Como Ela não fica se tornar obsoleta. uma máquina? Ou melhor, como não se tornar? Seria essa a pergunta correta? Exato, acho que sim. Eu vejo o seguinte, o ministério, você cresce, vem ao platô. O que você precisa fazer quando você chega nesse platô do ministério? Antes de começar a decadência, você precisa renovar o homem. Porque aí começa tudo de novo. Não é a Bíblia, tá, gente? É o homem. Você precisa renovar o homem. O homem vai gerar de novo movimento, que vai reorganizar um ministério. E que depois precisa voltar de novo e renovar o homem. Porque senão ele vai entrar na fase decadente, que é da máquina e do museu. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis a qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é importante para nós hoje. Uau. Esse é o nosso desafio hoje, Douglas. Porque a gente vem do romper da igreja nos anos 80 no Brasil, e falando de anos 80, nós estamos caminhando para falar de 40 a 50 anos. Que os grandes ministérios hoje do Brasil estão chegando nos 40 anos. Os grandes ministros do Brasil estão com 40, 50 anos de carreira. E se a gente não volta agora pro homem de novo e restaura o elemento humano, e assim, a gente tem a estrutura do ministério, a gente tem os prédios, a gente tem as editoras, a gente tem os canais, a gente tem o poder financeiro, a igreja brasileira se tornou rica. Mas se a gente não volta de novo essa estrutura para o homem, nossa tendência é virar máquina e museu. E nós estamos num momento muito importante. E eu vejo que a minha geração, eu faço 46 anos agora, e a minha geração tem um papel importante. Por quê? Se a gente fizer um desenho rápido assim, o que acontece? Eu não sou, a minha geração, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar uma faixa etária de pastores e ministros agora. A pessoa até que está assistindo, se quiser encaminhar para pastores dessa faixa etária, acho que pode ser uma chave de libertação e de transformação. Então encaminha aí, gente. Encaminha. Pensa em pastores de 40 a 55. Vamos pegar esse. Que é a turma que eu tô encaixado. Tô bem no meio. 40 a 55. Não somos os pastores que já fizeram sua história, que estão prontos para parar. Pastores de 60 anos. Que já caminharam, construíram e hoje pode dizer, fiz história. A gente está novo demais para parar. Mas a gente também não somos os meninos que estão na casa dos 30 ou abaixo dos 30, que nasceram nesse mundo já conectado. Que digita com os dois dedão, dedões. Ou seja, quem somos nós? O mundo em que eu e a minha turma, essa turma que eu desenhei para você agora, de 40 a 55, o mundo que a gente foi criado e formado não existe mais. Esse mundo acabou. A gente vive num mundo completamente novo, do qual nós não fomos preparados para ele. E a gente está novo demais para parar. E a gente está velho demais para ser essa meninada. E aí a minha turma tem uma escolha. Ou a gente encarna e assume o papel de ser uma geração de transição, em que eu estou passando da geração que está terminando para a geração que está começando. Eu entendi isso. Para mim está muito tranquilo. Eu não sou o fenômeno das redes sociais, que são alguns pastores de 30 anos, e eu não posso viver com a mentalidade dos pastores que foram os ícones do meu início. Eu tenho que assumir e encarnar esse papel, que eu sou um fator de transição. Eu sou uma passagem. E quanto antes a gente entender isso,
Então, para os pastores que estão aí de 40, 55, estou criando aí um pouco mais, um pouco menos. Você não pode viver com a cabeça dos pastores que te influenciaram lá atrás. E você não pode criar uma resistência com os pastores que estão chegando agora para competir com eles. Você precisa ser o elo de ligação e concordância com essas duas gerações. A minha geração é uma geração de transição. O que você percebeu que é fundamental para ser esse pastor para essa geração de transição? Tá. Primeiro, entender o papel. Cara, se eu tentar ser o cara que fica com a mentalidade dos ícones da minha geração, eu vou me tornar reacionário. Tá. Eu vou me tornar um reacionário. Resistência a tudo que é novo. Se eu me render completamente ao movimento dos meninos, eu me torno um revolucionário. Eu vou querer rejeitar tudo que foi feito. Então a gente tem 2 pontos aqui, ó, o reacionário e o revolucionário. O reacionário, ele tem o seu ponto de acerto, que é preservar algumas coisas. O revolucionário tem seu ponto de acerto, que é atualizar algumas coisas. Mas esse também tem o seu erro de querer resistir à mudança, e esse tem o seu erro de querer apagar tudo que foi feito. Eu acho que eu posso ser uma memória boa do que foi feito e de como as coisas eram feitas, e posso ser um bom guia para o novo momento que está surgindo e dizendo algumas coisas cabem, outras coisas não cabem. Isso é ser um mentor? Eu acredito que sim. O que é um mentor para você? Alguém que te ajuda a encontrar o caminho, que faz com você os primeiros passos. E ele já necessariamente tem que ter trilhado o caminho para ser um bom mentor? Dificilmente a gente consegue levar alguém para um lugar onde a gente nunca foi. Uhum. Então a gente só precisa definir o que de fato a gente escolhe como resultado. Quais são os tipos de resultado que você está procurando no seu mentor? Às vezes a gente está colocando como resultado coisas que são numéricas, tangíveis. Eu acredito que talvez o que essa geração hoje precisa seriam de mentores que já trilharam por caminhos da alma, do espírito, da relação humana. A gente precisa muito hoje. Como encontrar um bom mentor? Existe critérios que são indispensáveis? Você hoje tem mentores, além daquele maior mentor que é o nosso mentor de todos? Eu falava esses dias na igreja muito sobre isso. Jesus é o nosso alvo maior. É nele que a gente tem que mirar sempre, claro. Ser imitador dele, ser imitador dele primeiramente. Mas Paulo diz, seja também meu imitador, como eu sou de Cristo. Então eu tenho um alvo maior que é Jesus. Mas posso ter alvos menores de pessoas um pouco mais amadurecidas. Então eu olho para Jesus como meu alvo maior. E olho para algumas pessoas mais amadurecidas do que eu como alvos mais próximos. Isso pode ser saudável, porque quando eu olho para Jesus, tem uma distância maior, um caminho maior para percorrer, que é a vida toda. Agora, quando eu olho para alguns pouco mais amadurecidos do que eu, eles estão mais perto e mais acessíveis para que eu possa me aproximar. Posso fazer isso por meio de livros e vídeos, posso fazer isso por eventos e posso fazer isso em mesas de amizade. A maioria dos homens que no passado eu li livros e assisti vídeos, hoje eu tenho o privilégio de me assentar na mesa com eles. Muitos. Não precisa ser famoso, precisa ser alguém que já venceu os desafios da carreira ministerial. Então, por exemplo, eu vou aqui usar um nome aqui, vamos lá, dos muitos que hoje eu tenho o privilégio de ter lido um livro do Hernandes Dias Lopes e ter sido o livro mais difícil de terminar, e as pessoas perguntam por quê. Porque cada página que eu li eu tinha que parar para orar e buscar a presença de Deus. Então foi um livro demorado.
E de hoje poder sentar num jantar frente a frente com ele e conversar das coisas do ministério. Então, eu tenho Jesus lá, mas eu tenho alguém um pouco mais amadurecido do que eu. Isso em toda a minha jornada. E os mentores também mudam de acordo com a sua fase que você está vivendo. Então, por exemplo, eu tive no início da Cristã Mundial, 20 anos atrás, o pastor Jorge Linhares, pastor da Igreja Batista Getsemane em Minas Gerais. Aquela igreja foi uma referência para mim naquele início de jornada. Pastor Jorge, um ideal de pastor para mim naquele momento. Então, naquele momento eu bebi muito dessa fonte, me trouxe uma evolução. Hoje, eu tenho o privilégio de poder aprender com homens que se tornaram meus amigos. Então é um processo que você investe, se submete, mas que traz ao longo do tempo uma colheita muito grande. Como você entendeu que você seria mentor? Acho que eu estou entendendo. Tá entendendo? É novo isso ainda? Ou... Já acontece dentro da nossa comunidade. Claro, hoje eu tenho os pastores, tanto da igreja local quanto das igrejas afiliadas, as igrejas filhas. Já é meu papel mentorear e formar a liderança que atua comigo. Então, sempre me dediquei a formar os líderes, né? Todo pastor vai ter que aprender isso, a compartilhar a liderança. Delegar é a melhor maneira de ser efetivo. Às vezes o pastor tem medo. Esse é um medo que está no meio dos pastores. Às vezes eu abro umas janelas, mas a gente volta para o assunto, tá bom? Esse é um medo que acontece muito nos pastores. Eu tenho medo de treinar, desenvolver o cara, depois o cara pega e vai embora. É o medo dos empresários também. É o medo dos empresários. Mas tem uma fala que eu gosto. Essa aqui, ó. Pior do que treinar o cara e o cara ir embora é você não treinar e ele ficar. É verdade, faz sentido. Pior. Você tem um cara despreparado com você. Porque pior do que você treinar o cara e o cara vazar é você não treina e fica com aquele cara que você vai ter que arrastar ele pelo resto da vida. Sabe o que é interessante? Muitas vezes ministérios caem nesse erro e por isso muitas vezes ficam com líderes despreparados dentro do seu ministério. Exatamente. Eu gravei esses dias uma mensagem sobre isso. Lidere líderes. Lidere líderes. Houve uma infantilização da liderança, porque é o seguinte, eu mantenho crianças em posições que eu consigo ficar controlando elas, mas aí eu me desgasto como uma professora do jardim da infância. Que eu tenho que ficar toda hora olhando onde pôs a mão, onde pôs o dedo na tomada, o que tá comendo, o que tá pondo na boca, o que tá fazendo a lição. Assim. E aí o que acontece? Aí você vai ter... Que tipo de pastor que você vai ter? Você vai ter o tipo de pastor estafado, cansado. Vai ter o tipo de pastor que vai estar ali no limite. Com a cerviz endurecida de tanta repreensão e correção. Porque o cara... ele está ali vivendo essa vida de que eu não emancipo ninguém. E como eu não emancipo ninguém, você vai ter que entender uma coisa. Todo ministério vai ter que aprender a encontrar o equilíbrio entre controle e crescimento. Se você está controlando muito, não cresce. Se você está crescendo, não controla. Tem horas que você vai ter que perder o controle para crescer e tem horas que você vai ter que parar de crescer para controlar. Encontrar essa dosagem para continuar avançando de maneira saudável é o desafio da liderança. Se é. Entendeu? Eu tenho que abrir mão de controle. Então, a gente preparou primeiro a liderança da igreja, e aí eu acho que a gente está bem consolidado. Eu brinco que hoje o meu exercício dentro da igreja, a igreja depende muito pouco de mim. A igreja se tornou realmente uma liderança autônoma, eu me alegro nisso. E continua crescendo. Então hoje a igreja é bem pouco dependente da o funcionamento, as ações. Eu brinco que assim, eu saio no vídeo e na foto. Né? Qual que é o meu ministério aqui? É sair na foto. Por quê? Porque a atuação dos líderes começou a ganhar um outro contorno. Então hoje o meu papel é muito no púlpito, de continuar inspirando, de continuar ensinando, continuar dando a visão. Mas no dia a dia, então eu posso descansar, eu posso viajar. Ela funciona, apesar da minha ausência, das minhas limitações, e funciona melhor do que comigo. Então, isso me fez preparar a liderança da igreja local e criar. A gente não é uma igreja perfeita, eu sempre gosto de dizer isso. Nenhuma, Mas a gente trabalha por ser saudável. Então, a gente tem um crescimento saudável.
E o que começou a acontecer com isso? Eu começo a ser chamado, né, voltando na pergunta, de como estou entendendo essa vida como mentor. Eu começo a ser chamado para compartilhar com pastores. Então hoje o meu papel, mais do que ir para uma igreja fazer um culto, o que é legal, abençoa, termina o culto, um monte de gente se converte, gente edificada, a gente compartilha a palavra de Deus, Deus me deu essa graça de ser um pregador, mas é muitas vezes aquela conversa no cafezinho com o pastor antes. É aquele bate-papo no carro ali, no translado, que você consegue ajudá-lo, e isso me faz sentir efetivo. Porque, ok, fazer um culto é maravilhoso, mas deixar alguma coisa naquela igreja que alivia aquele pastor. Eu sou um apaixonado por pastores. Aquela história lá que eu comecei a contar lá atrás, do menino que viu um pastor entrar na sua casa, fez de mim um apaixonado por pastores. Uhum. Eu tenho uma compaixão, um amor por pastores, eu entendo o valor do pastor. Uhum. Então isso é aquelas coisas que te marcam e não tiram de você. Então, eu poder deixar alguma coisa para que aquele pastor, seu ministério seja mais leve, mais efetivo, mais frutífero, potencializado, para mim me alegra bastante. Então, onde eu vou e posso compartilhar conselho de liderança, alguma experiência que eu tive na condução da igreja local que ajuda esses pastores a avançar, é muito bom. Hoje, o que está acontecendo, e agora chegando à tua pergunta, hein? Por isso que rende, né, o podcast. Hoje, o que tem acontecido é que eu recebo praticamente diariamente telefonemas de pastores de todo o Brasil pedindo que de alguma maneira eu faça um trabalho de mentoria com eles. Então, todos os dias isso se tornou até comum e minha proposta para 2023 e 2024 é criar uma forma mais didática e objetiva para poder ajudar pastores e compartilhar com eles algumas coisas. Muito bom. E algumas ideias estão surgindo. E você percebeu que você trabalharia com liderança antes de perceber que você seria mentor? Ou você percebeu que, sendo um mentor, você teria que trabalhar com lideranças? Que momento que surgiu aí o seu interesse para cuidar de líderes? Eu acho que primeiro foi a questão da liderança, porque eu entendi que liderança é o remédio de Deus para momentos de crise. Na história bíblica e na história da humanidade, toda crise foi remediada com um líder. Onde houver uma crise, o remédio é um líder. Pode olhar. Se houver uma crise na empresa, o remédio é um líder. Uhum. Se houver uma crise na igreja, o remédio é um líder. Se houver uma crise na nação, o remédio é um líder. Se houver uma crise na família, o remédio é um líder. Então, liderança é o remédio de Deus para momentos de crise. Então, eu entendi que tudo acontece através da liderança. Liderança não é sempre ter o mapa na mão. Mas liderança é manter o movimento. Manter a marcha rumo à saída. Mesmo quando tudo estiver dando errado. Exatamente. Manter a unidade, manter o propósito. Então, primeiro eu entendi que liderança era a maneira de ser efetivo. Quando eu tive muito sucesso nos meus primeiros anos de pastoreio, eu tive sucesso. No sentido de juntar gente, de avançar. Eu com 23, 24 anos já pastoreava uma igreja que eu tinha plantado e começado, que muitos pastores vão viver a vida toda e não vão ter uma igreja naquele porte, naquele tamanho, funcionando daquela forma. Só que era tudo muito centralizado. Com 23 anos eu estava com gastrite, úlcera, de nervoso, cansaço, esgotamento. Controle total. Controle total. E aí eu entendo que o jeito da minha vida ser leve é formar líderes. Transmitir às pessoas. Começar a sair. Então, e aí eu começo a desenvolver pessoas que elas vão para os meus pontos fracos e eu me concentro nos meus pontos fortes. Eu não me aperfeiçoei nos meus pontos fracos. Eu investi nos meus pontos fortes. Eu não fui
procurar os meus pontos fracos, dizer, eu preciso desenvolver esse meu ponto que é um ponto fraco. Eu podia melhorar alguma coisa naquilo. O que eu entendi? Eu vou colocar alguém onde eu não sou bom e eu vou me concentrar somente naquilo que eu sei fazer bem. Isso me ajudou muito. Então eu passei a me tornar um pastor que passa a abrir mão do controle, compartilha poder. E em certas horas o cara me pergunta, pô, mas como é que tá a conta de luz lá da igreja? Não sei. Nunca soube. Como é que tá o saldo? Eu sei para quem eu ligo para saber o saldo. Agora, saber o saldo. Quanto que entrou domingo agora na igreja? Nem perguntei. Pô, cara, você colocou esse painel de LED. Quanto custou esse painel de LED? Cara, nem tenho memória para isso. O que acontece é que aí eu posso me concentrar naquilo que realmente eu faço a diferença. E eu sei que faço. E aí quando você abre mão de poder, você se torna vulnerável em algumas questões. É verdade. Eu me torno vulnerável a traições? Sim. Me torno vulnerável às decepções? Sim. Mas aí é custo-benefício. Ganhos e perdas. Ganhos e perdas. Eu ganho mais confiando do que desconfiando. Eu tenho perdas confiando? Com certeza as tenho. Mas o lucro ao longo do tempo, a leveza da vida, a saúde do meu coração, a paz que eu tenho na mente, a maneira como eu vivo, paga. Qual a diferença entre um pastor, um mentor e um líder? Existe diferença? Quais são? Eu acho que são funções diferentes. Tá. Funções diferentes. Que pode estar encarnada na mesma pessoa. Acho que isso não... Acho que você tem que saber como lidar. Quando começa o movimento dos coaches, de maneira mais abrangente, tinha duas escolhas a fazer, né? Ou você entrava de cabeça e agora todo pastor é coach. A teologia do coach. A teologia do coach. E aí você se torna belicoso, agressivo, discriminador de uma série de pessoas, sem compreender a vida da pessoa. Né? Ou você se tornava, entrava, né, um entrava na cabeça do coach, ou o outro um combatente do coach. Que é o reativo lá. O reativo. Então você tem um revolucionário, que agora todo mundo tem que ser coach na igreja, pessoal. Yeah! Vou estar junto com ele esses dias aí. A gente vai fazer um trabalhão ele tava junto. Aí, hein? A gente vai fazer um trabalhão junto, vai ser top. Ele tava aí. Roga! Aí, cara, ele tem o seu lugar e o seu valor. Tem. Entendeu? Ou eu me torno reacionário, ou eu me torno o revolucionário, de maneira que tudo que foi feito é errado, ou tudo que está acontecendo agora está errado. Eu entendi o seguinte, cara, eu tenho ferramentas muito boas aqui, que na hora de eu lidar com a minha equipe, com alguma coisa que a gente está organizando, ajustando, com o meu time, cara, isso vai me ajudar. Porque tem horas, né, cara? Porque tem hora que eu vou sentar com o meu time e eu vou ser o coach do meu time. Mas o que eu nunca posso perder, e aí é que é o grande segredo, é que a hora que uma pessoa cruza a porta do gabinete e entra, ela não quer falar com o coach. Ela não quer falar com o psicólogo. Ela quer o sacerdote. Exatamente. Ela quer o pastor. Então, embora eu pudesse usar das ferramentas de coach para dar efetividade ao meu ministério, eu pudesse usar das mentorias para dar desenvolvimento e efetividade ao que eu propus de trabalho, eu sei que quando aquela pessoa sentou ali diante de mim, ela não veio buscar uma ferramenta, ela não veio buscar uma técnica, ela está olhando nos meus olhos e dizendo, eu sei que você vai ser o coração de Deus, a voz de Deus, o abraço de Deus para mim aqui. E esse é o papel do pastor. Eu estou lendo um livro agora, eu esqueci o autor. Olha a antecipação aí, pessoal, de dica de livro. Eu estou lendo um livro agora, Cartas ao Amado Timóteo.
Eu já ouvi falar desse livro. Cara. E uma das cartas, que é como se fosse várias cartas escritas, né? Para um jovem pastor, chamado Timóteo. Uhum. Não abra mão do ministério pessoal. E eu estava lendo justamente isso ontem. Não abra mão do ministério pessoal. Porque embora hoje é para mim prazeroso eu ocupar o púlpito de igrejas grandes e importantes, é extremamente prazeroso poder participar de conferências com nomes relevantes, e eu olho e falo, só a graça de Deus para eu estar aqui no meio disso. Eu ainda mantenho a minha agenda de atendimentos pastorais no gabinete, porque eu não posso perder isso. Levanta, toma tua cama e anda. Por que a cama? Nunca se esqueça de onde você saiu. Então, assim, ó, eu ainda tenho horas de gabinete pastoral, onde vem aquela pessoa que vai me falar do problema que ela está tendo com o marido, da dificuldade que ela está tendo com o filho, do problema que ela teve com a irmã da cantina da igreja. Eu vou ouvir essas coisas. Uhum. Porque, embora pareçam coisas já muito superadas por mim, para aquela pessoa é o momento da vida daquela onde aquilo tem a maior importância. Uhum. E eu acho que a única maneira da sua mensagem continuar sendo relevante no púlpito é continuar atendendo no gabinete. Faz todo sentido. Porque senão você vai subir o púlpito e vai querer responder perguntas que ninguém está fazendo. E aí a sua mensagem perde a importância e o impacto na vida das pessoas. Esse é o pastor. Esse é o pastor. E o mentor? O mentor é esse que fez um caminho e que agora pode facilitar o caminho, organizar o caminho dos que estão trilhando. Então, fiz muito zigue-zague, muitas escolhas, becos sem saída, caí em alguns buracos, mas agora eu posso organizar uma jornada para que, em vez desse cara dar um passo, ele dê um salto. Acho que o mentor é aquele que consegue fazer alguém dar um salto onde ele teve que dar 10 passos. E o líder? Toma água primeiro. O líder é aquele que está com você na realização de um sonho, de um projeto. Acho que ele tem a visão que compartilhou e você vai conduzir essas pessoas. Então, acho que assim, o mentor são pessoas um pouco mais distantes. A liderança é aqueles que dividem a vida comigo. Então, eu tenho, por exemplo, ontem mesmo estava atendendo um pastor do estado do norte do Brasil, região amazônica, que é uma pessoa que eu tenho compartilhado, né, feito uma mentoria com ele. Esse é o cara que está, né, mais distante comigo, ele está nos projetos dele, eu só estou ajudando ele nos projetos. Mas hoje, por exemplo, vim com o Adriano, que lidera uma área lá da igreja, e é coisa do nosso dia a dia. Então a gente veio no carro agora, né, falando sobre a reunião que ele vai ter amanhã com a equipe, sobre o feedback que eu tive de algumas pessoas sobre a ação do ministério e a gente falando sobre qual o próximo passo para esse ministério nosso. Então, nesse papel com ele, a gente está fazendo a parte da liderança. Com aquele pastor mais distante, a mentoria. E da intimidade com as pessoas do pastor. Muito bom! Vocês estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Então pega aqui, ó, aperta o botãozinho aqui de baixo e compartilha com mais pessoas. Esse aqui é o nosso amigo pastor Júlio, que tem feito aqui um trabalho extraordinário na vida de líderes, pastores e de pessoas que têm buscado a sua vida e se tornarem pessoas que vão cumprir uma boa liderança. Hoje, se você pudesse fazer uma comparação com o modelo de liderança de Jesus, como é que você diria que as pessoas poderiam aplicar esse modelo de liderança nas suas vidas? Vamos lá. Jesus disse assim: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores. Nesse exato momento, Jesus faz uma inversão aí, eu penso, sobre a questão da liderança.
que a gente pode aplicar assim, ó. A maioria dos conceitos de liderança é o líder é um teto e você deve subir até ele. Quando Jesus faz essa proposta, ele diz assim, ó, eu sou a base, vocês vão começar de onde eu parei. Vão fazer o que eu faço e mais. Ou seja, ele tira o líder do teto e coloca o líder na base. A grande questão é que a gente fez um desenho como igreja de que líder é uma cobertura e não um alicerce. Então eu trocaria com certeza a ideia da liderança de cobertura por liderança de alicerce. A gente fez o líder um teto quando o líder devia ser uma base. A liderança é uma plataforma de lançamento. É levar pessoas a serem efetivas. Em muito tempo, a liderança foi um governo sobre as pessoas. Jesus desconstrói essa questão de liderança hierárquica e de posição e constrói uma visão de liderança de serviço. Ele diz assim, ó, a ninguém chamais pai, a ninguém chamais mestre. Um só é o vosso pai, um só é o vosso mestre. O que ele faz? Desconstrói. Porque qual que era a cultura? Justamente quando esse discurso acontece, é quando uma mãe chega lá e dizendo assim, ó, Senhor, permite que na vinda do teu reino meu filho, um se sente à direita e outro se sente à esquerda? Ou seja, qual que era a ideia de liderança que ela tinha? Posição. Qual que é a ideia de liderança que a gente tem hoje? Posição. A posição que se ocupa. O título que se tem. Então essa era a busca. Aí Jesus assim, não. Não é isso. Entre vocês, o maior servirá o menor. E o líder de todos é o servo de todos. Jesus tira o foco da liderança na posição e coloca o foco da liderança na contribuição. Porque quando ele vem dizendo, ninguém chama mais pai, ninguém chama mais mestre, um só o vosso pai, um só o vosso mestre, o que ele está? Ele está desconstruindo toda uma cadeia de comando. Aí você fala, ficou sem comando agora? Aí ele reconstrói dizendo assim, ó, lidera mais quem serve mais. Quem contribui mais. Então, meu entendimento de liderança não é a posição, meu entendimento de liderança é a contribuição. Quanto mais eu contribuo, mais eu lidero. Essa é a chave. Então, hoje a gente precisa ver assim, no que eu posso contribuir? Quem contribui, lidera. Quem contribui, ganha autoridade. Você pode intitular a pessoa. Se ele não contribuir em nada, o título vai ser só um peso na vida dele. Agora, o cara pode não ter título, mas a contribuição que ele faz com as pessoas faz com que as pessoas olhem para ele e o respeitem. Então, a visão de Jesus para a liderança é a contribuição. Portanto, ele vai... O que ele faz? Eu gosto muito. João 13, 3. Sabendo Jesus que viera do Pai, que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos e que voltaria para o Pai. Pensa comigo, ele é um ser humano 100% resolvido agora. Sei de onde vim, sei quem sou e o que tenho, sei para onde estou indo. Cara, tá resolvido. Perfeito. Então, assim, ó, o líder resolvido, ele não tem problema em servir. Servir é coisa de gente nobre e resolvida. Servir é coisa de gente nobre e resolvida. O que Jesus faz? Eu gosto da sequência do texto. Sabendo que viera do Pai, que o Pai havia colocado todas as coisas em suas mãos e que voltaria para o Pai. Tirou a capa. O que ele faz? Tira a capa. Opa, liderança para nós tem muito a ver com capa. Com quem pega o manto. Com quem assume a capa. Tomando uma toalha, fez dela um avental. Jesus começa a dizer, liderança não é capa, a liderança é avental. Tomando uma bacia, abaixando-se aos pés dos seus discípulos. Lava o pé de cada um deles. Levanta, veste a capa e diz assim, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Faz a mesma coisa. Então, o que ele coloca? Eu não deixei de ser quem eu sou, não deixei de ser quem eu sou por causa daquilo que fiz. Ele está tão resolvido na sua posição que para ele lavar os pés, que é o doulos, né, que é o servo mais limitado da casa, era o que lavava os pés. Essa expressão, né, doulos,
o servo mais limitado da casa. Uhum. Era o servo. E eles assim, não me diminuiu. Gente grande de verdade não tem problema em servir. Não tem problema com ego. Gente grande de mentira, o único jeito dele ser grande é fazer você menor. Fato. Então eu preciso te diminuir Pra me sentir maior. pra me sentir grande. Agora o cara que é grande, meu, ô, você te ajuda aí? Vou te ajudar. Uhum. Cara, mas tu é o pastor. Gente grande de verdade não se diminui nas tarefas mais simples. Uhum. E acho que essa é a liderança de Jesus, que foi servidora, que se pôs a servir. Quem tem nome forte não precisa de título, né? Exatamente. Muito não bom, precisa. muito bom. Como que uma pessoa, ela pode... Pô, Jesus, ele foi o maior exemplo de liderança para nós, né? E o maior exemplo de formação de líderes. Uhum. Como que hoje a gente pode formar líderes qualificados, preparados, bons líderes? E quando eu falo isso, eu não estou falando só na igreja, eu estou falando na igreja, na empresa, em casa, pais que formam filhos, porque eu acho que o modelo de liderança, ele é muito abrangente, né? Ele pode ser aplicado em várias áreas. Sim, claro. O modelo de liderança de Jesus, sobretudo em qualquer instituição. Jesus criou com 12 homens mais simples da periferia do mundo a instituição mais sólida e abrangente da humanidade, que é a igreja. Ela não morreu até hoje. Uhum. Ela está viva, atuante, impactante, há 2000 anos. Como ele fez isso? Os impérios passaram, né? As companhias passaram, os reis passaram. Mas ele fez com cara simples da periferia do mundo a instituição mais impactante da história da humanidade. Como ele fez isso? O modelo de ensino de Jesus é o que eles chamam de peripatético, né? Que é caminhando junto. A ideia de Jesus nunca foi institucional. Sempre foi relacional. Quando ele chama os seus discípulos, você vai ver. Primeiro chamou os 12 para estar com ele e então os enviou a pregar. Antes de os enviar a pregar, estar com ele. Então esse modelo relacional é muito importante. Então se você quer ter uma boa formação de liderança, é gente que caminha com você. Um modelo relacional. O problema é que hoje a gente institucionalizou tudo. Arrasta para cima que você vai fazer meu curso de liderança. Então é claro que isso tem o seu valor até um ponto, mas isso não forma o líder lá. O líder se faz caminhando junto, no dia a dia compartilhando. Esse compartilhar, e aí eu acho que são dois modelos de avaliar a liderança, que o primeiro é uma liderança voltada para resultados. Então vamos lá. Juntamos nós dois aqui. Dois pastores. Douglas, vamos abrir nos próximos 10 anos 100 igrejas? Aí a gente aqui hoje, ó, Uhum. vamos abrir. Vamos abrir. Fechou? Fechou. Fechado. O Adriano abriu os olhos. Abriu os olhos. O que aconteceu aqui? Como assim? Só O que um está exemplo. acontecendo aí? Vamos Só um lá. exemplo. Fechamos aqui. Aham. Nós dois, Júlio e Douglas, vamos abrir nos próximos 10 anos 100 igrejas. Uhum. Então nós vamos trabalhar, usar o meu conhecimento, o seu conhecimento, nossa força, energia, tempo, que a gente pode investir no projeto de abrir 100 igrejas. Daqui 10 anos a gente senta nessa mesma mesa, olha um para o outro, abrimos 100 igrejas? Abrimos. Alcançamos o resultado. Então se a liderança for avaliada por resultado, a gente está ok. Agora, e se a gente for avaliar os dois homens? Será que depois a gente ter caminhado 10 anos e aberto a 100 igrejas, somos homens melhores? Somos melhores maridos ou ainda mantivemos nosso casamento? Somos amigos ainda ou apenas nos toleramos nas nossas atividades? O modelo de liderança de Jesus é, antes de tudo, transformacional. Antes do resultado é quem eu me torno enquanto eu estou fazendo aquilo. Quem é a pessoa que eu me torno nessa meta de 100 igrejas? Aí percebe que a meta, ela fica menor.
e a vida, a pessoa que eu me torno, fica maior. A gente precisa mudar um pouco os conceitos. A gente precisa encontrar um equilíbrio na igreja. Porque ou de um lado a gente tem a numerolatria, onde o número virou Deus, quanto arrecada, quantas pessoas foram, quantas abriram, o número virou Deus. Ou a gente tem do outro lado a numerofobia, que ninguém quer saber de número, não, nós estamos aqui preocupados com a qualidade, com a nossa devoção. Almas. Exatamente. E aí a pessoa não tem nem de um lado, nem de outro saúde. Porque quem vive só pelo número está adoecido. Quem abomina os números e também não tem expansão, está adoecido. Os extremos adoecem. Os extremos adoecem. E aí a gente precisa buscar essa visão relacional. Quem nós nos tornamos ao longo do processo? Ok, poxa, hoje eu tenho uma comunidade com milhares de pessoas. Que o Júlio, aquele menino, lá atrás, começou com 25 anos. Então, com muito cabelo, pouca barba. Hoje com uma barba branca e pouco cabelo. A grande questão não são as milhares de pessoas que passam pelo domingo. A grande questão é quem eu me tornei. Quem sou eu? Depois desses 20 anos. É olhar pra dentro, não pra fora. Exatamente. Então poderia ser que eu tivesse muitos mais, mas tivesse perdido, corrompido, endurecido, amargurado. Então o modelo de liderança de Jesus volta para a pessoa. É quem eu me tornei. Quem eu sou. O homem. E como que a gente forma discípulos nessa visão? Jesus se deu. A gente precisa se dar também. Jesus abriu mão, a gente tem que abrir mão também. Jesus tolerou e suportou. A gente tem que tolerar e suportar também. Eu gosto de Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Que sendo igual a Deus não teve por usurpação ser como Deus. Mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou e assumiu a forma de homem. E como homem, sujeitou-se à morte de cruz. Ele sai do topo da divindade ao nível mais baixo da humanidade, que é o condenado à cruz. Do trono para a cruz. Mas é esse sentimento de se esvaziar, esse sentimento de se entregar, o texto então faz uma inversão do sentido agora. Porque depois de descrever que haja em vocês o sentimento daquele que esvazia, daquele que desce, daquele que se sujeita. Aí o texto vira e diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome. É perdendo que se ganha, recuando que se avança, se curvando que se cresce. É isso aí. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Hoje você é mentor, você é líder, você tem muitos afazeres hoje na obra de Deus, mas você é líder na sua casa. Sim. Como que você conseguiu manter a sua família durante todo esse processo de quem o Júlio estava se tornando como líder, como mentor, como pastor, sem perder a sua casa? Tá. Primeiro, eu tenho uma esposa fantástica. Outra qualidade de ser humano, entendeu? Então, não tem jeito. É uma outra qualidade de ser humano. Provérbios 31, né? Exatamente. Acho que esse é o ponto. Mas algumas coisas que eu e Érica escolhemos fazer e entender o que é importante. A gente aprende com o tempo. Por exemplo, o Luiz é o meu mais velho, hoje é casado, né? Tem sua vida. Mas eu desfrutei pouco dele
No começo, porque era aquele momento mais duro, mais difícil, você está trabalhando, você está plantando tal, você ainda não tem habilidade, sabedoria, equipe, condição, então houve um desgaste um pouco maior ali. Mas eu fui entendendo que algumas coisas são muito importantes. E, cara, às vezes um WhatsApp que você não respondeu, cara, se respondesse ou se você não respondesse, não ia fazer diferença nenhuma. Às vezes estar ou não estar numa certa reunião da igreja não ia fazer diferença nenhuma. Então eu procurei me colocar naquilo, entendi, falei, eu vou estar onde faço diferença. E quando estiver, estou de verdade. Quando estiver, estou de verdade. Posso estar por 1 hora ali com ele? Posso estar. Então eu estou por 1 hora com ele. Posso estar só por meia? Estou de verdade. Não estou com ele e com o celular. Acho que isso foi uma coisa importante, saber ver quais são as coisas importantes e valorizá-las. A gente sempre levou para dentro de casa, eu e Érica, a escolha de que nós seremos as mesmas pessoas na igreja e em casa. Então eu não criei um personagem na igreja que se desmontava em casa. Eu acho que esse é um dos pontos saudáveis. Por que meus filhos são apaixonados à igreja? Os 3 são apaixonados pela igreja. Eles querem estar na igreja. Eles anseiam estar na igreja. A minha caçula agora, que é quem eu coordeno a agenda, vamos assim dizer, né, que é a Mariana com 13. Eu tenho que falar, filha, não vai para a igreja agora. Filha, de novo você vai para a igreja. Ela participa de todos os cultos do domingo. Ela revira os grupos da igreja encontrando vagas nas escalas. Tem uma vaga aqui, eu vou me colocar. Pai, olha só, ninguém vai fazer a câmera tal hoje. Eu vou me pôr para fazer a câmera tal. Olha, tem aqui, estão precisando para fazer o corte das imagens. Eu vou me pôr para fazer os cortes. Eu vou me pôr para fazer a iluminação hoje. E ela vai caçando lugar. Como você fez para tornar seus filhos apaixonados pela igreja? Cara, a gente é a mesma pessoa na igreja e em casa, acho que isso foi importante. A gente é apaixonado pela igreja. A gente trata a igreja com muito amor. É ser para convencer. Ser. E então eles se tornaram tão apaixonados. Os conscientizei desde cedo que ser filho de quem eles são tem o ônus e o bônus. Então, assim, não nos constrangemos com os bônus, porque tem os bônus, eles são privilegiados por serem meus filhos, são, e não nos constrangemos por isso. Mas também não nos vitimizamos pelo ônus. Então, assim, foram provocados no colégio por serem filhos de quem são? Foram. Chegava lá um pastor mais a left, vamos assim dizer. Um professor mais a left. Eles eram provocados e agredidos em algumas situações dentro da sala de aula por serem filhos de quem são. E ouviram coisas por serem filhos de quem são. Chegava em casa, esse é o ônus. Não vamos nos vitimizar pelo ônus. Porque se hoje falaram assim com você lá no colégio, por você ser filho de quem é, hoje à noite você vai jantar com aquela pessoa que todo mundo do meio gosta porque ele tirar uma foto. Você vai poder jantar com ele. Então você tem o bônus, você tem o ônus. Aprende a lidar com isso na igreja, aprende a lidar com isso em casa, aprende a lidar com isso na vida. Então eles entenderam bem, souberam aproveitar o que é bom de estar na igreja, souberam lidar com o que é ruim de estar na igreja. E acho que não tem muito uma técnica tal. Foi o dia a dia da gente, vivendo com simplicidade, sendo apaixonado por Jesus sempre, vivendo nossas crises, sendo transparente. O dia que eu tô mal, eu tô mal. Você conviver comigo, você vai saber. A hora que eu cruzar a porta ali, hoje não tá legal. O Adriano concordou. Sabe, assim, ó, eles falam lá na igreja, ó, o jeito que você desce do carro, a gente já sabe. A convivência, ela vai a gente já sabe. Experiência. Porque aí essa transparência, essa humanidade, eu não abro mão da vulnerabilidade, minha humanidade. Né? É ser humano. Quando é que eu sou semelhante a Deus? Quando eu sou ser humano. Porque ser humano
foi criado à imagem e semelhança de Deus. O problema é que a gente quer deixar de ser humano, quer se tornar parecido com um ser celestial, quer ser angelical. E a gente na figura humana, somos imagem e semelhança dele. Então, esse ambiente dos filhos, para mim, hoje é uma vitória. Eu casei o Luiz, né, em novembro do ano passado. Então, para mim, foi uma grata satisfação poder levar um filho ao altar que viveu sua jornada dentro da igreja, enfrentou seus conflitos, mas que tem a sua convicção, seu amor por Jesus, como uma criança, um adolescente, um jovem, hoje um homem que conduz sua casa. Eu tive uma situação, me lembro bem, era início da igreja, o Luiz era criança, uma professora da escolinha bíblica tratou ele diferente. Eu chamei e falei assim, olha, nem melhor, nem pior. Você vai tratar ele como você trata qualquer criança aqui. Ela quis tratar ele melhor pra ser filho de pastor. Na verdade, ela fez uma cobrança além. Foi o contrário. Foi o contrário. E aí eu falei assim, eu não quero que você trate ele melhor, não quero que você trate ele pior, eu quero que aqui dentro ele tenha isso. Trate ele como se estivesse tratando os outros. Então ele vai ter... Aí me lembro depois uma outra situação, no nosso trabalho de adolescentes, ele sai da escolinha, vai para os adolescentes, e a gente tem lá, nosso culto de adolescentes, a gente tem as bandas, né, de louvor, cada ministério tem as suas lá, e a banda de adolescente estava se formando, e ele tocava guitarra, violão, estava lá para tocar guitarra e violão, mas os meninos já estavam fechados, os meninos já tinham chegado antes, já tinham fechado uma banda, e ele ficou ali meio que excluído. E não encontrou brecha para entrar. E um dia ele falou, chegou em casa, eu não vou mais, ninguém me dá oportunidade, ninguém me dá lugar, eu tô lá todo ensaio, eu tô lá sempre, vou desistir. Eu falei, não vai desistir. Eu não vou lá dizer que você tem que entrar, mas também não vou dizer que você tem que desistir. Não vou permitir você desistir, você vai continuar. Foi ali aquela coisa que às vezes você tem que forjar caráter, né? Filho não vem pronto, tem que construir. Foi lá. Um dia ele tá lá, tudo pronto. O cara da guitarra faltou. Quem que tá ali? Ele. Entrou. Encontrou o seu lugar. Eu não criei a situação. Não permiti que ele existisse. Mas preparou ele. Preparei ele para enfrentar e alcançar. Então, quando a gente usa isso, cara, vivendo dentro de casa, a realidade é aquela máxima dos pais, sabe? Que às vezes saem, vão jantar na igreja, né? Depois do culto da noite, né? Dentro do carro, né? Tem até uma história engraçada. Conta. Gostamos de histórias. O casal sai da igreja, né? E aí é aquele pessoal que faz a ISO do culto, né? Vem fazer vem para fazer a avaliação de qualidade do culto, né? Inspeção de qualidade. Tem gente que é assim, né? De fazer uma supervisão. E saiu do culto fazendo as avaliações deles, né? Fazendo a auditoria deles no final do culto. Pô, tu viu o louvor? Tu viu a pregação, né? E o casal vai discutindo ali a sua crítica sobre o culto e a criança está no banco de trás, né? Absorvendo toda aquela história. Mas nesse dia, enquanto o casal ia fazendo sua crítica e sua avaliação, o menino coloca a cabeça entre o banco do carro, né, entre os dois bancos da frente, que é muito comum dos filhos, e diz assim, mas também, pai, por R$1 que o senhor deu, o senhor queria o quê, né? Eita! Então ele ouve a crítica dos pais, mas também sabe o valor do ingresso que foi pago, né? Muito bom. Muito bom. Então, muitas vezes a gente sai da igreja jantando os diáconos, o pastor, o louvor, a pregação, e isso cria marcas nos nossos filhos que vão afastá-los da igreja. Sempre os ensinei a ser apaixonados e são muito apaixonados por Deus. Mas você sempre procurou evitar que eles estivessem envolvidos nas crises, nas dificuldades, nas falhas da igreja, ou eles participavam? Como Não, você lidava com isso? Eu só os expus àquilo que faria alguma diferença a eles
e que tivesse dentro da capacidade deles de absorver. Então, se a gente tinha alguma crise dentro do ministério, e isso também é muito importante, eu deixava os problemas da igreja na igreja, não os levava para dentro de casa. Esse é o grande desafio hoje. Então, por exemplo, eu sou muito... O gabinete é uma questão, né? Às vezes uma pessoa vem e abre contigo alguma coisa no gabinete. Cara, de fato, eu não saía daqui e ia contar para minha esposa. Aí a pessoa encontrava... Oi, pastora, tudo bem? Começa a conversar com ela como se, tendo conversado comigo, eu já tinha levado para ela. Uhum. Não, mas o bispo não lhe falou? Não. Se não diz respeito a ela, não tem por que eu levar a situação. A pessoa depois procurou ela e quis conversar. Então, se não dizia respeito a eles ou à nossa casa, não tinha por que eu tratar daquilo dentro de casa. Uhum. Então, as histórias dos irmãos sempre foi muito preservada. Tá falando isso sobre... a gente tem um time de apacentadores lá na igreja. E a gente tá falando sobre isso até. A confiabilidade é o ouro do apacentador. É o maior tesouro do apacentador, é a confiabilidade. Quando eu venho e abro o meu coração para você, eu quero que aquilo esteja seguro com você. Então não tinha por que levar histórias para dentro de casa se não dizia respeito a eles. Se algo dizia respeito à nossa casa, né, ou à nossa vida, com o Luiz, que tem 21, eu vou falar de um jeito. Com a Ana, que tem 18, eu vou falar de outro jeito. Com a Mari, que tem 13, eu vou falar de outro jeito. E vou entregar a eles de acordo com a condição deles. Agora, tem gente que despeja, primeiro, situações que não tem nada a ver com a família, então por que trazer isso? Uhum. Segundo, despeja indiscriminadamente, esquecendo que do outro lado é uma criança. Uhum. Então, tudo que a gente, se não precisava levar, não levava, e se precisasse levar, levaria de acordo com o que eles precisassem. Você já pensou em desistir em algum momento onde você achou que seria o fim, que você não continuaria? Cara, eu não me lembro de nenhum momento que falei, vou parar. Eu já me senti sem energia, às vezes, por alguma questão, tal, mas parar, nunca tive essa... dizer, vou parar. Uhum. E como você hoje poderia orientar os pastores, líderes, essas pessoas que hoje estão num processo de desafio ministerial, profissional, no relacionamento, na família, que estão pensando em desistir? Você provavelmente deve lidar com bastante pessoas assim. Primeiro lembre os motivos pelos quais você começou. Faça uma lista deles. Lembra por que você começou? Esses motivos ainda estão aí. Pode estar debaixo de escombros, pode estar debaixo de entulho, pode estar debaixo de poeira, mas ainda estão aí. Sabe, aquelas reportagens que visitam lugares de tragédias, a gente teve agora um terremoto, né? Na Turquia, uma coisa pesada. Uhum. E geralmente quando a reportagem chega dias depois daquele local de tragédia, é só uma pilha de escombros. Mas debaixo daquela pilha de escombros tem os elementos que faziam daquela casa um lar. Muito comum. Então você chega, tá aquela pilha de escombros, mas tem um detalhe de ter um sapatinho, uma boneca, um porta-retratos com uma foto de família. Em meio àqueles escombros ainda estão os sinais do que faziam aquele lugar um lar. Isso serve também para o casamento, para o ministério. No meio disso tudo ainda estão aquelas memórias do porquê você começou. Eu quero separar. Tá, mas o que fez você casar? Cara, isso pode estar aí debaixo, soterrado debaixo de entulhos, de lixo, de poeira, mas está lá. Eu quero parar o ministério. Pode estar soterrado debaixo de um mundo de coisas, mas está ali ainda. Então, se você quer seguir até o final, volte para aquelas coisas que te fizeram tomar essa decisão no começo. Desenterre elas, limpe elas, lustre elas de novo. Elas vão ser um bom motivo para você retomar
e continua. Excelente. Mais uma pergunta interessante aqui acerca de disciplinas espirituais. Qual a importância das disciplinas espirituais na vida de um líder, de um pastor? Como você utiliza as disciplinas espirituais no seu dia a dia? Olha, preparo é fundamental, né? E você tá bem no seu espírito é a chave para um ministério efetivo e vigoroso. Então, por exemplo, não abro mão da minha leitura. A leitura é, com certeza, uma porta para uma vida espiritual saudável. Leia as escrituras, leia bons livros, tenha a sua primícia da manhã de oração, de meditação na palavra, seu tempo a sós. Precisa. Deixa o celular longe, para não ver a luzinha piscando com a notificação. Tenha seu momento em que ninguém vai bater na sua porta. Tenha use o jejum a seu favor. Ele não é uma barganha com Deus. Ele não é uma troca. Ele é uma ferramenta de contrição, de quebrantamento da sua carne. Tenha o hábito da leitura, o hábito da oração, do jejum. Gaste tempo com o seu sermão. Gaste tempo com o seu sermão. Gaste tempo com a sua visão, com aquilo que você planeja, com aquilo que você sonha. Gaste tempo. Isso é muito importante. Seu investimento de tempo, eu gosto muito de um dos registros, né, da história de Lutero, da biografia dele, é que quanto mais desafiadora fosse a sua agenda do dia, mais tempo ele reservava para oração. O que a gente faz justamente é o contrário, né? Hoje minha agenda está tão corrida que eu não tenho tempo de orar. Lutero administrava a sua agenda. Quanto mais desafiadora era a agenda do dia, mais tempo de oração ele reservava para aquele dia. Uau! Muito bom. A gente está chegando na reta final, gente, do nosso podcast com o nosso amigo Bispo Júlio, que foi um bálsamo para nós aqui no Espiritualmente Podcast. Todas as vezes em que a gente tem a oportunidade de ter alguém que carrega a preciosidade que você carrega, para nós aqui um grande privilégio estar aqui. A gente consegue sentir a presença de Deus, a gente consegue experimentar Amém. De tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida aqui nessa terra. É uma grande honra ter você aqui. E você não pode deixar de compartilhar esse podcast com mais e mais pessoas, porque veja quanta coisa importante a gente aprendeu aqui hoje, principalmente para quem é pastor, líder, para você que está aí cumprindo um chamado ministerial, vivendo seu propósito de Deus aqui nessa terra. Então, o nosso amigo aqui, Bispo Júlio, tem algo precioso para você por meio desse podcast. Compartilha com mais pessoas. Eu tenho uma pergunta que hoje é bem importante para todo mundo que está vivendo hoje a sua vida para o ministério, a sua vida para Deus. Hoje você entregou sua vida 100% para Deus, você vive 100% para isso. Como alguém não negocia o seu propósito, o seu chamado? Porque a jornada é acompanhada de muitas propostas. Sim. Como alguém não negocia e não volta atrás? Hoje, eu completo agora, em outubro, 25 anos de ordenação pastoral, né? Então, comecei a pregar, comecei a servir na igreja, e há 25 anos eu sou pastor titular de igreja, né? Nesse período todo, que eu já disse no começo, eu mantive sempre muito viva a visão. Entender e saber o que Deus tinha para mim foi muito importante. Compreender isso e me manter focado nisso. As propostas, elas vêm e muitas vezes você precisa criar redes de segurança para você.
não é todo dia que você está bem. Não é todo dia que você está forte. Não é todo dia que você está pleno. Eu acho que nesse quesito, suas redes de segurança que podem ser as pessoas com as quais você está comprometido. Então eu tenho pessoas com as quais eu estou comprometido, que fazem para mim uma rede de segurança. Porque se eu tiver que sair dessa visão, eu vou ter que olhar no olho de algumas pessoas e dizer para elas que eu estou pulando fora. Então isso é uma contenção. Posso até pensar, cara, que proposta. Mas eu vou ter que olhar no olho do Adriano e vou ter que dizer para ele, cara, os planos mudaram. Percebe? Uhum. Então, eu vou ter que marcar uma reunião com ele, vou ter que marcar uma hora com ele para dizer para ele que os planos mudaram. Então, essa criação das redes de segurança, por exemplo, uma rede de segurança para mim muito importante são meus amigos. Eu dou satisfação aos meus amigos. A gente falou um pouco sobre cobertura, né, sobre líder teto e líder base. Eu queria só tocar um pouco na questão de cobertura espiritual, que é um assunto que corre muito no nosso meio e que muitas vezes é distorcido. O que é uma cobertura espiritual? Ah, o apóstolo fulano de tal é minha cobertura. A gente ouve muito isso. Uhum. Sabe quem é minha cobertura? Meus amigos. Minhas coberturas não são de cima para baixo. A maioria dos pastores tem relacionamentos verticais. Ou é quem está acima deles ou quem está abaixo deles. Uhum. Uma maneira de você se manter alinhado nos seus propósitos é ter relacionamentos horizontais. Uhum. Pessoas com as quais estão no seu nível de conversa. A maioria dos pastores, suas relações ou são verticais, ou para cima, ou para baixo. Ou o meu regional que eu respondo, ou os obreiros que estão abaixo de mim. Ou o bispo a quem eu respondo, ou os diáconos que estão abaixo de mim. Então é sempre muito vertical. Acho que uma proteção. Eu penso muito nos meus amigos. São redes de proteção que você vai criando ao seu redor, que quando uma proposta vem, seja ela uma proposta financeira, seja ela uma proposta do pecado, seja ela uma proposta política de poder, e elas vêm, e elas chegam, e elas batem a porta, mas aí o seu relacionamento com as pessoas às quais você deve satisfação. Embora eu seja o pastor presidente de um ministério, eu assino, por último sou eu que assino. Eu dou satisfação às pessoas que caminham comigo. Mas você é o líder do ministério. Mas essas pessoas colocaram sua vida, colocaram seus casamentos, seus filhos, apoiaram sua família dentro disso. Eu devo a elas satisfação. Isso cria uma rede de proteção muito grande. Pessoas que você deve satisfação, pessoas com quem você compartilha a vida, pessoas que podem chamar sua atenção e dizer, cara, não é isso. Boa. Mas o cabra tem que ter uma humildade para conseguir lidar com isso, né? É um exercício. É um exercício. É um exercício de matar sua carne, de crucificar a si mesmo. É mais difícil. Eu vou colocar uma coisa aqui com muito cuidado, tá? Uhum. E espero no ser mal interpretado, nem aparecendo um corte depois. Essa é uma indireta pro diretor? Não pro diretor. As pessoas fazem isso. Elas isolam. Sim, é verdade. Elas A isolam internet trechos, tá muito isso mesmo. Elas não têm a capacidade da compreensão do todo. E elas isolam o trecho. É verdade. São maldosas e malignas, algumas delas. Eu hoje, na dimensão do meu ministério, eu tenho autonomia. Muita autonomia. Eu posso morar onde eu quiser morar. Eu posso dirigir o carro que eu quiser dirigir. Eu posso viajar para onde eu quiser viajar. E o fato de você ter essa autonomia te faz escolher um caminho. E eu te digo que hoje a minha luta não são as coisas que eu quero fazer e não posso. A minha luta é todas as coisas que eu posso fazer. E aí eu preciso fazer aquela questão. Posso? Quero? Devo? Então, das coisas que eu quero,
quase nenhuma delas eu não poderia. Mas a grande pergunta é, devo fazê-las? Então hoje, os meus dilemas não é como fazer, é devo ou não devo fazer. Isso vai exercitar seu quebrantamento, sua humildade. Para mim, o quebrantamento é uma chave para uma vida espiritual segura. Então não é a perfeição, é o quebrantamento, é o constrangimento. Eu procuro me impor constrangimentos para que a carne não ganhe terreno. Nem sempre é fácil. Nem sempre, né? Nunca é fácil, eu acho que lidar com isso por conta de que o homem, ele tem sua vaidade, tem o seu ego, dentro da sua natureza pecaminosa, e a gente está ali todos os dias fazendo com que Cristo, ele venha nascer em nós. O orgulho é o único inimigo que a gente nunca vence. A gente desmaia ele, mas não vence. E te explico por quê. O orgulho é o único inimigo. O cara vence a pornografia, ele pode vir aqui e dizer o seguinte: cara, eu venci a pornografia. O cara vence, né? O vício. O vício, ele pode vir aqui e dizer assim: eu venci o vício. Agora, o orgulho você não vence, o orgulho você desmaia. Porque o dia que eu vier aqui e falar assim, eu venci o orgulho. Pronto. Ele ressuscita. Olha o orgulho aí. Ele ressuscita. É verdade. Agora, a gente tem um livro aqui que fala sobre a graça. Fala um pouquinho mais desse livro. Olha que linda a capa, gente. E não só a capa, mas também provavelmente o que tem aqui dentro deva ser muito bom. Como é que surgiu esse livro? Como é que você decidiu escrever esse livro? Fala um pouquinho mais sobre ele. Esse é o meu mais recente. É um dos melhores textos que eu produzi. Eu fico muito feliz que a gente fez. Esse texto, ele nasce justamente naquele momento em que a hipergraça se torna um debate que toma conta do Brasil. E aí a gente tem a disputa legalismo e hipergraça. A gente tem os extremos. Todo mundo quer ter uma resposta sobre graça, todo mundo quer ter uma ressalva sobre a graça. E o que mais me incomodava é que na tentativa de combater a hipergraça, todo mundo queria fazer ressalvas sobre a graça. Sendo que a própria palavra diz que a graça é imensurável, que a graça ela é transbordante, a graça é tremenda. Agora, quando eu sentei para produzir isso, eu recebi uma direção direta do Espírito Santo, uma direção muito clara do Espírito Santo. Porque a nossa tentativa é ganhar o debate teológico. A gente sempre vai a público diante de um tema polêmico, querendo ganhar o debate teológico, querendo ter o melhor corte. Mínio, Calvino. Exatamente. E a direção que o Espírito Santo me trouxe foi: não quero que você escreva um livro para ganhar o debate teológico. Eu quero que você escreva um texto mais do que explicar a graça. Eu quero que você a demonstre e abasteça o coração das pessoas com a graça de Deus. Então, na verdade, ele não é um livro teológico sobre a graça, mas ele é uma inspiração na tentativa de abastecer o tanque, o coração das pessoas com a graça de Deus. Então eu pego retratos de personagens bíblicos que experimentaram a graça de Deus em suas vidas. E de como a graça se revela. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, que é o rei Manassés. O rei Manassés é o pior rei de Israel. Pior rei de Israel. Curiosamente, é o rei que mais tempo se mantém no trono. Aí me explique então, porque o pior fica mais tempo. Porque esse tempo é o tempo da graça. É o tempo do arrependimento.
Deus sustenta o pior rei por mais de 50 anos no trono, para que ao fim da jornada, Manassés se converta. Uau, e nunca se tinha quebrante. pensado por esse ponto de vista. Por que que o pior rei mais tempo fica? Para ele mais tempo. Outro dia, há muitos anos, fui fazer um velório, um funeral, e a pessoa me pergunta, por que que esse tio foi e aquele tio não foi? Esse tio é bom, esse tio era o velório do tio da pessoa. Esse tio bom, esse tio... aquilo não presta. Isso é a graça de Deus. O bom foi, estava pronto. O mal permanece, porque a graça de Deus lhe dá a oportunidade. Então esse é Faz muito sentido. um dos retratos da graça é Manassés. Um dos retratos da graça é Naamã. Uhum. E assim a gente vai, outros retratos da graça é Mefibosete. Escondido, com os pés quebrados, para um dia se assentar na mesa do rei e comer o que o rei come. E assim vai. Muito bem, meus amigos. Tivemos aqui conosco Júlio Vertulo. E não é só esse livro, né? Você tem vários outros livros, né? Que também o pessoal Sim. pode adquirir. Depois a gente vai falar onde é que você encontra o Júlio Vertulo em suas redes sociais. Mas a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados antes de encerrar o nosso podcast, que tá maravilhoso, que é: qual a mensagem o Júlio gostaria de deixar para o mundo? Pode olhar para aquela câmera ali e responder para todo mundo essa pergunta. Eu tenho como lema da minha vida Marcos 4,14. O que semeia, semeia a palavra. Então a minha vida, a minha missão é semear a palavra de Deus. Tudo que eu posso, de alguma maneira, potencializar a semeadura da palavra é minha missão, meu interesse, meu objetivo. Tudo que me tira disso, né? Como a gente já falou. A mensagem que eu queria deixar é que, através das Escrituras, eu quero reconectar a criatura com o Criador. E, além disso, apresentar ao homem o seu Pai. As duas alianças trazem diferenças distintas. A antiga aliança revela o Criador. A nova aliança revela o Pai. E que a gente possa revelar Deus como Pai aos homens. Toda religião apresenta Deus. Só o Evangelho apresenta o Pai. E que a gente possa conhecer a Deus como Pai. Uau! Vamos apresentar ao nosso mundo todo o Pai. Glória a Deus por isso. Muito obrigado. Agora, como é que as pessoas encontram você lá nas redes sociais, nos seus meios de comunicação? Como é que eles encontram você lá? Instagram, Júlio Vertulo. Tá. Facebook, Júlio Vertulo. YouTube tem o Júlio Vertulo. E de maneira mais completa, o YouTube da igreja é mais... Tem mais... que é o Cristã Mundial TV. Cristã Mundial Cristã Mundial Cristã Mundial TV. Pronto. Nos encontra lá. Então pronto, você vai encontrar ele lá. E lembrando que agora o Júlio, ele vai lá para dentro da nossa comunidade do Telegram e vai dar dicas de livros que fizeram parte da jornada ministerial dele, da vida dele. Ele vai dar as dicas de livros que você já sabe. E se eu fosse você, eu não perderia por nada. Então, para você ter acesso, basta você clicar no link que você vai ter aqui para você poder adquirir gratuitamente o acesso e se tornar membro lá da nossa comunidade espiritualmente, onde você vai ter não apenas dicas de livro do Júlio, mas também de todos os outros especialistas e convidados que já passaram por aqui, dicas de livros, você vai ter acesso a PDFs, descontos, bônus, promoções exclusivas e também você que ainda não adquiriu a sua camiseta da Emaús, você já sabe, clica aqui no link que vai estar na descrição, no QR Code para você poder adquirir a sua camiseta do Emaús e você então fazer parte aí dos missionários que têm carregado a mensagem e a palavra de Deus por meio
daquilo que veste. Então vista essa camiseta que você vai estar cumprindo aí uma missão maravilhosa, tá bom? Muito obrigado. Foi demorado ali, foi desafiador pra gente conseguir estar junto, mas valeu a pena. Cada minuto. Muito obrigado. Que Deus continue usando a sua vida para cuidar das pessoas que você cuida. Que Deus continue sendo esse potencializador na sua vida para mudar a vida das pessoas, como tem mudado. E eu tenho certeza que isso ainda é apenas o começo daquilo que Deus vai realizar na sua vida. E que a gente possa se encontrar por aí e a gente possa ter, então, essas experiências incríveis da graça e muitas outras coisas que Deus vai estar fazendo aí por meio da sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Privilégio meu, eu que agradeço poder compartilhar e transmitir um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Glória a Deus. Valeu. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esse foi o Espiritualmente Podcast, testemunho de fé do nosso querido amigo Júlio Vertulo. Então, você pode adquirir lá nas redes sociais dele, vai lá, procura o livro dele lá. Esses daqui tem sorteio, a gente só vai descobrir como é que vai ser o sorteio desses livros aqui. Instagram, comunidade e comentários. Pronto, a gente vai ter um postzinho com as regrinhas aí do sorteio que a gente vai postar, mas basicamente é Instagram, YouTube e Telegram, comunidade. Pronto, depois a gente vai postar as regrinhas para você e o meu já tá ali na prateleira, já tá ali no hall dos grandes homens e mulheres de Deus que estão ali no nosso hall, na nossa prateleira, tá bom? Adquira o seu, vai lá, venha fazer parte dessa turma aqui do Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos vocês, até o próximo, tchau!